comecei, então, eu já tinha até cancelado minha conta do Claude, que eu falei, cara, o Claude não é tudo isso que todo mundo falava, 3.7 Sonnet que todo mundo Aham. falava, blá, blá, blá. Então, em 2025 eu não dei muita atenção também pra isso. Quando começou isso, reassinei o Claude, comecei a fazer os experimentos, e aí aconteceu que eu tenho hiperfoco, né? Eu tenho o nível autista nível 1, e o meu problema, o meu hiperfoco, se eu não tenho o obstáculo, eu vou. E o problema de projeto de software é que, por melhor que eu seja, eu não sou bom em tudo. Então sempre tem alguma coisa, tipo, eu odeio fazer tela, eu odeio fazer HTML, eu Aham. sei fazer, mas eu odeio fazer. Então sempre que eu for fazer um projeto e cai num pedaço desse, aí eu fico, ai, que bosta, Aham. deixa eu olhar um tutorial, aí eu vou fazer outra coisa, jogar videogame, etc, e não sai o projeto. Dessa vez, acabou os obstáculos. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, Tô foi indo. entendendo. E nesse foi indo, começou no final de janeiro, quando eu fui ver, eu tava em abril. Assim, Respirando isso diretão. eu tava almoçando e jantando na frente do computador. E e eu também, uma coisa que eu não gostava antes, porque tinha muita teoria, mas muita coisa prática. Todo mundo chegava a futurologia, vai dar pra fazer, vai dar pra fazer, fiz um livro, fiz uma palestra, mas cadê o resultado? Ninguém Aham. mostra um resultado. Então, pra quebrar isso também, tudo que eu fiz, praticamente tudo que eu fiz, eu abri open source e documentei. Então, no meu blog, Acton Rails, tem a documentação do que eu fiz, como foi o passo a passo de tudo que eu fiz, e no GitHub, no meus repositórios, tem lá 16 projetos que estão abertos, são mais de 300 mil linhas de código, que é o equivalente a um projeto médio, vamos dizer assim. Aham. Então, tudo aberto para que as pessoas possam ver. Alguns projetos open source já tem contribuidor, tem issues que as pessoas coloquem. Ele está rodando versão 01, 02, 03. Então, tem ferramental que as pessoas já estão usando. E aí a ideia toda é que mudou essa forma de trabalhar. Então, aí a ideia é que eu quero tentar mostrar o que Aham. significa isso sem ser futurologia, o que de fato dá para Coisas que fazer. dá pra gente fazer na prática É. agora, né? Então, vamos começar então no seguinte, cara. É, o... Existem várias formas de você lidar com. Aqui a gente está falando de código. Tem várias formas de a gente lidar com inteligência artificial e código, né? Para começar, o teu jeito de escolha é rodando local ou tu roda em nuvem? Como é que tu prefere É usar? uma excelente pergunta. Você vai ver 500 milhões de opiniões a respeito. Então, na semana passada, eu realmente resolvi fazer um teste mesmo. Então, eu fiz. O projeto tá no GitHub, ele chama LLM Coding Benchmark. Eu não gosto dos benchmarks oficiais, porque a maioria dos oficiais eles são pequenos trechos de código muito simples, é o que a gente chama até de lit code. Então, como fazer a ordenação de uma lista, Aham. como eu mudo as cores disso para isso, umas coisas Tá. bem pequenininhas, não é um projeto. Então, o que eu fiz foi, eu automatizei uma ferramenta chamada OpenCode, que é uma versão open source do que você conhece como Codex ou Cloud Code, Tá. e eu fiz esse OpenCode, eu fiz com ele, porque o OpenCode conecta com quaisquer outros LLMs, locais e comerciais. Tá. Então eu fiz uma bateria de testes rodando mais de 33 modelos, então isso está tudo documentado, rodando modelos open source, locais na minha máquina, e as versões comerciais desses open source, que está rodando na nuvem. Então existe um serviço chamado Open Router, você conhece? Não. Open Router funciona assim: em vez de você criar uma conta em cada uma dos provedores, você cria na Open Router, paga só para Open Router e ele permite escolher. Eu posso ir de Cloud para GLM, para Minimax, para Kimi, DeepSeek, o que eu quiser, numa única API com um único token, numa única bilhetagem. Eu pago uma vez só, Interessante. eu recarrego os créditos e ele usa em quaisquer que eu pedir. Então, eu automatizei o OpenCode para desenvolver um micro projetinho, é nível Hello World, tipo, nível entrevista de emprego Aham. de projetinho, que era para fazer uma aplicação web que tem uma pequena cara parecida com o chat GPT, que você vai online e tem um chat, que conecta no Open Router para fazer um chat mesmo. Então, eu pedi para cada um deles fazer uma aplicação de um mini chat. Tá. Então, ou seja, não é complicado de fazer, qualquer programador júnior deveria fazer isso em 1 ou 2 dias no máximo. Então, eu fiz como se fosse no Cloud Code ou no Codex, que você começa a fazer prompt, ele faz as coisas. Eu fiz um prompt para gerar a primeira versão e um segundo prompt para amarrar o projeto no final. Então, são 2 prompts. Aham.